Olá, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que tem acompanhado os cultos online da Igreja Águas Curadoras, nós estamos aqui na parte 3 dessa ministração que o Senhor colocou no meu coração. Quanto maior espaço Deus ocupa em sua vida, mais Ele pode governar através de você. Vou falar de novo, hoje é a parte 3 dessa ministração. O Espírito Santo colocou uma ministração tremenda no meu coração, para a gente poder viver aquilo que Deus tem proposto para nós vivermos. Deus não impõe nada a ninguém, Deus não força nada a ninguém, mas esse convite maravilhoso da parte de Deus que é: quanto maior espaço Deus ocupa em minha vida, mais Ele pode governar através de você. Deus tem um exercício do governo, Deus tem um exercício da sua autoridade, Ele respeita o seu livre-arbítrio, mas Ele quer convidar você hoje, através dessa ministração, a você estar sendo usado por Ele na totalidade daquilo que Ele tem para a sua vida. Então hoje essa ministração, a parte 3, eu vou fazer um recap, vou fazer uma revisão aqui rápida das primeiras 2 partes para a gente seguir com a parte 3. Mas agora, nessa abertura de culto, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quero convidar você a ligar a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 104, nos versículos de 24 a 27. Palavra de Deus, livro de Salmos, abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia aí, Salmos 104, os versículos de 24 a 27. Diz a palavra do Senhor: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é esse vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Versículo 26, a palavra do Senhor fala no Salmo 104, ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Versículo 27, todos esperam de ti, que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Santo Eterno Deus, nós estamos aqui dedicando esse tempo nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu reconheço que eu venho do pó, eu para o pó vou voltar, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Que possa ser tão somente a tua voz a falar conosco, a ministrar o nosso espírito nesse dia que nós chamamos dia de hoje, Senhor. Esse presente, Senhor. O tempo presente e esse presente que é esse dia, no dia de hoje. Espírito Santo, me coloco à tua disposição. Seja tão somente a tua voz. Fala conosco, ministra diretamente ao nosso espírito. Ministra a tua igreja, ministra ao teu povo. Vai trazendo todo entendimento, vai trazendo clareza, vai trazendo discernimento. Para que haja retenção, para que haja absorção desse alimento espiritual, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e desde já, com os olhos da fé, nós te dizemos: muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu espírito, obrigado pelo teu direcionamento, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu favor, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje, nós estarmos nesse culto, participando desse culto. Agradeço também, com meu coração assim cheio de alegria, ao pastor Arlindo, à pastora Karina, que aqui abriram a Casa do Pai. Estamos aqui fazendo essa gravação na Igreja Casa do Pai, aqui em Piracicaba. Você que não sabe um lugar onde ir, de repente não está congregando, não está indo a alguma igreja, venha a uma igreja onde é ministrada a palavra de Deus. Venha à Casa do Pai, aqui no bairro da Paulista, em Piracicaba, no nome do Senhor Jesus. Depois a gente coloca nos captions aí o endereço para você. Então, muito obrigado aos pastores por ceder tão gentilmente esse espaço, com o coração tão aberto. Eu agradeço e Deus multiplique poderosamente na vida de vocês, no ministério de vocês, de forma assim sem medida, no poderoso nome do Senhor Jesus. Já faço dessas palavras uma oração. Amém. Amados, a abertura que o Senhor colocou no meu coração desse culto fala a respeito, e desses versículos que eu vi no Salmo 104, nos versículos 24 a 27, em especial, aqui o Senhor está falando da sua criação. Aqui o Senhor fala de vários seres inumeráveis, animais pequenos e grandes.
E tantas vezes nós somos roubados, quando a gente não presta atenção nos detalhes de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus criou. A gente muitas vezes passa nessa correria da vida, como tem sido hoje em dia, e é algo muito comum nós ouvirmos as pessoas nos dizerem que tem sido assim, uma correria tão grande, mas uma correria tão grande, sendo que a gente não pode se deixar ser roubado da graça de Deus, das maravilhas que Deus fez, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele ainda vai fazer. Não que nós estejamos buscando as suas mãos, mas apreciar aquilo que Deus criou, aquilo que Deus gerou para a nossa vida. Nós não podemos viver nessa correria ensandecida, de não prestar atenção naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus criou para o homem, e não o gênero masculino, mas o ser vivente humano viver e aproveitar da natureza que nos é apresentada. Então aqui no versículo 25 do Salmo 104, falando, seres inumeráveis, animais pequenos, animais grandes, ali passam os navios, ou seja, Deus na sua palavra demonstrando a respeito da sua grandeza, a respeito do controle que Ele tem, a respeito do que Ele pode fazer, a respeito de quem Ele é, e de que nós somos convidados pelo salmista aqui, ao expressar a criação de Deus, nós somos convidados aqui pelo salmista a apreciar as maravilhas das obras das suas santas mãos. Mas eu quero aqui na abertura desse culto chamar a sua atenção para o versículo 27. Num tempo de pandemia, ou não sei se eu posso falar pós-pandemia, em que as pessoas têm passado por dificuldade financeira, em que pessoas estão procurando por uma oportunidade de emprego. Se você tem a necessidade de encontrar um emprego, eu quero convidar você a mandar uma mensagem inbox para o endereço da igreja Águas Curadoras. Eu, como pastor, e os contatos que eu tenho, as pessoas que eu conheço, vou me empenhar a procurar uma colocação para você, uma colocação profissional. Manda o seu currículo, manda o seu contato. A partir do momento que eu receber o seu contato, eu vou estar orando e apresentando a sua vida profissional nas mãos do Senhor. Então esse contexto que nós temos vivido, como estava dizendo a você, de pós-pandemia, ou ainda um término de pandemia, que seja, muitas vezes, nos dias de hoje, é comum, é natural o ser humano se preocupar com a vida financeira, se preocupar com as suas finanças, se preocupar com a questão do dinheiro. Eu entendo porque as contas são pagas com dinheiro. Mas Deus nos convida aqui no Salmo 104, especificamente no versículo 27, a nós não pensarmos mais apenas só em dinheiro. Porque, amados, o que acontece é muitas situações, o dinheiro não vai resolver. O dinheiro pode pagar um excelente plano de saúde, mas ele não compra a saúde. O que você faz com dinheiro num deserto? Ah, pastor, mas eu não vou lá no deserto do Saara, eu não faço esse tipo de viagem, eu não curto esse tipo de viagem, não é a minha vibe, né? Que nem o pessoal gosta de falar. Não é o que eu gosto de fazer. Mas de repente você está num deserto de relacionamentos, em que dinheiro nenhum vai suprir as necessidades do teu coração. Dinheiro nenhum vai trazer alegria à sua alma. Então, o versículo 27 eu vejo assim, e aquilo que o Senhor colocou no meu coração, quando Ele fala que todos esperam de Ti, ou seja, de Deus, que lhes dê o seu, grava essa palavra no teu espírito, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Sustento de Deus é muito mais do que dinheiro. Sustento de Deus é provisão em tempo de necessidade. Sustento de Deus pode se materializar, pode ser apresentado, pode se fazer realizado, concretizado nas nossas mãos através de dinheiro também. Conforme a palavra do Senhor diz, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, eu vou receber meu salário, ou vou receber um dinheiro mediante o meu esforço, mediante o meu trabalho. Mas aquilo que Deus está apresentando nessa abertura de culto, Ele está falando muito mais do que dinheiro. Ele está falando muito mais do que finanças. Deus está falando a respeito do seu sustento, que inclui dinheiro também, mas o sustento para as nossas almas, o sustento para o nosso espírito, o sustento para a nossa vida, o sustento para nós nos levantarmos de manhã. Estou associando bastante a dinheiro aqui, por quê? Porque muitas vezes as pessoas se focam e acham e pensam, e são roubadas
por pensar que dinheiro vai ser a solução de todos os seus males, de ficar passando anos, ou infelizmente, ou até muitas vezes se bobear a vida inteira, esperando um dinheiro, esperando uma herança, esperando uma quantia, quando estão sendo roubadas no seu tempo de vida, à espera de um valor financeiro, quando muito mais do que dinheiro, o que nós precisamos é do sustento de Deus através da sua palavra, é do sustento de Deus através do seu Santo Espírito, é do sustento de Deus, quando Ele sopra sobre a minha vida, com o seu sopro de vida, e no dia que eu estava desanimado, eu acordei desanimado, acordei sem forças, o Senhor sopra sobre a minha vida, com o seu sustento espiritual, para que eu me ponha de pé e possa encarar mais uma vez um dia. Então, um sustento, esse sustento que é a palavra de Deus, e aqui eu achei incrível esse alinhamento, ele não fala de alguns, o salmista não fala a respeito de algumas criaturas, ele não fala a respeito apenas dos animais, ele não fala apenas a respeito do ser humano, ele não fala a respeito das árvores, ele não fala a respeito dos rios, ele não fala a respeito apenas dos montes, mas ele fala assim: todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento. E ele podia parar aqui, para mim já seria suficiente, e entender que na palavra de Deus, e Deus está me falando, que eu tenho sustento dele. Ou seja, quando eu vou precisar de um sentimento novo, quando você precisa de um sentimento novo, Deus tem para te dar. Quando você precisa de uma palavra nova, Deus tem para te dar, na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Quando eu preciso de uma unção nova, quando você, pastor, ministro do Senhor, líder na casa de Deus, precisa de algo novo, Deus tem para te dar sustento. Mas, e aí, eu acho incrível que a palavra de Deus não tem uma vírgula a mais, a menos, um ponto a mais ou a menos, sendo que para mim, na minha perspectiva, de repente, se ele parasse ali, todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento. Ou seja, aqui é uma riqueza muito grande. Se eu fosse ficar entrando em cada detalhe daquilo que o Senhor me mostra nesse momento, viraria uma palavra inteira. De repente a gente pode fazer uma ministração inteira sobre o versículo 27 do Salmo 104. Porque ele não fala que lhes dê sustento. Uma coisa assim, você está precisando aí de uma coisa? Está aí, joguei para você. Sustento para você. Não, ele fala que lhes dá o seu sustento. Aquilo que Deus tem para sustentar a sua vida, aquilo que vai te manter em pé, aquilo que vai te preencher, aquilo que vai te deixar sem ausência nenhuma, ou seja, que vai te fazer pleno. É o sustento de Deus e é o seu sustento, que é carinhosamente preparado por Deus para sustentar a sua vida, as suas necessidades. E ele não para falando a respeito apenas do seu sustento, mas ele continua, e aí vem essa finalização desse versículo, quando ele fala assim: o seu sustento em tempo oportuno. Eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida, que o sustento que você precisa não vai chegar antes, porque daí você tem que guardar em algum lugar, de repente você recebe alguma coisa, você está precisando de móveis na tua casa, se você ainda não comprou a casa, por que Deus mandaria os móveis? Então, no tempo oportuno, Deus não só dá a casa, como dá os móveis para você colocar dentro da casa. Que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Não vai chegar cedo, não vai se atrasar, mas vai ser no tempo oportuno de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, e eu libero sobre a tua vida, você que está acompanhando essa ministração dessa palavra online, eu declaro que Deus vai manifestar a partir de hoje, dessa oportunidade, porque essa palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas, inclusive eu tomo posse para a minha própria vida, sustento para a minha vida. A palavra de Deus que está liberando já está sendo sustento para nós, que estamos fazendo a transmissão dessa palavra hoje, sustento para a nossa vida no dia de hoje, sustento para a tua vida a partir de hoje e daqui por diante. Sustento de Deus. Valorize essa oportunidade em poder ser alimentado espiritualmente. Pai amado, nós continuamos na tua presença. Eu quero aqui orar por aqueles que nos acompanham nessa transmissão dessa palavra online. Senhor, que tu possas dar experiências ao teu servo, à tua serva, com clareza, Senhor, de que tu és o sustento da vida deles, de que tu és o socorro bem presente, de que o Senhor jamais chega atrasado
No poderoso nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Glórias a Deus pelo seu sustento, que Ele é o nosso sustento em tempo presente. Ele não chega cedo demais e não se atrasa. Deus é sustento na nossa vida. Agora eu quero convidar você nessa palavra falando assim sobre dízimos e ofertas, que é uma oportunidade grande da parte de Deus. Você que não entende a respeito disso, fique em paz, com o teu coração em paz. Mas você que tem entendimento, você que quer viver algo novo, você que quer viver algo grande de Deus, você que tem vivido algumas coisas e fala, nossa, mas será que é só isso que tem para a minha vida? Eu quero te fazer uma pergunta, antes de ler o versículo, porque as pessoas de repente ficam questionando o versículo, pensando muito a respeito do versículo. Eu quero te fazer uma pergunta, trazer o teu racional nesse momento. Você pensar, se você tem um pedaço de terra, e se você quer colher daquela terra algum fruto, o que você vai fazer? Você vai pegar a semente do fruto, você vai preparar a terra, e você vai plantar aquela semente, você vai cuidar daquela semente, você vai aguar aquela semente, para que cresça uma árvore, e essa árvore gere o seu bom fruto. Na nossa vida espiritual, e na nossa vida material, física, assim dizer, funciona também da mesma forma, porque a palavra de Deus nos diz assim. Como que eu posso ter a expectativa de repente eu tenho até a terra, e nós somos terra, nós recebemos a palavra de Deus, estou semeando a palavra de Deus sobre a sua vida. E como que nós podemos então ter um pedaço de terra, ter um espaço, se eu colocar água nela, pode vir o sol, pode vir a chuva, pode passar as estações, mas se eu não colocar a semente, não tem como gerar uma árvore para que possa dar os seus frutos. Então, se você quer viver algo diferente, e a semente, quando eu falo de semente, é que estou dando exemplo de uma árvore, estou dando a respeito de frutos. Mas a semente através, de repente você quer viver melhores relacionamentos, de repente você quer viver outras situações contextualizadas da parte de Deus, um bom encontro. De repente você quer viver nos relacionamentos que você já tem, as pessoas que você já se relaciona, de repente o seu tio, a sua tia, de repente pessoas que você tem no seu convívio já, familiares que você tem na sua vida. De repente você não tem semeado aquilo que você poderia semear. E Deus está te trazendo aqui hoje, para você entender essa ministração, para você semear na sua vida financeira e muito mais, como estava sendo dito antes, a respeito do sustento de Deus, a respeito da provisão de Deus em tempo oportuno. Você semear nos seus relacionamentos. Como que eu posso semear nos meus relacionamentos, pastor? Semear através de uma boa palavra. Semear através de uma boa atitude. Semear no teu dia a dia algo diferenciado. Outro dia, para as pessoas lá de casa, o Espírito Santo, eu estava num lugar tomando café da manhã, e o Espírito Santo me trouxe uma pessoa na cabeça assim, e falou assim, leva uma esfirra para ela. Falei, Senhor, mas, puxa vida, não. Outro dia essa pessoa me chateou, aí o Espírito Santo insistiu, ainda bem. Leva uma esfirra para ela. E eu levei não só uma esfirra para ela, como levei um quibe para outra pessoa, e levei pães de queijo para uma outra pessoa. E aí peguei, fui entregando a cada um e disse, aqui está o seu lanche da tarde. E aí as pessoas mudaram de atitude, foi uma coisa muito legal. Então isso são o quê? Sementes. Sementes que a gente tem a oportunidade, e Deus nos dá a semente. Só que Deus é um Deus de propósitos, e Deus trabalha com propósitos. Por que Deus daria sementes nas mãos de alguém que vai enfiar no bolso e não vai fazer nada com ela? Por que Deus daria sementes para uma pessoa que comprou um pedaço de uma terra, tem um espaço de uma terra, se ela não vai pegar aquela semente, se ela vai manter apenas num reservatório, se ela vai manter apenas num espaço separado e não vai colocar essas sementes na terra para que gerem as árvores, para que tenha o seu bom fruto? Como que eu posso na minha vida viver a bênção de Deus?
Como que eu posso na minha vida querer viver mais de Deus? Como que eu posso ver certas coisas se desenvolverem e crescerem na minha vida? Se a semente que Deus já tem colocado na minha mão, eu não tenho investido da forma que Ele tem expectativas a respeito. Então a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10, que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aquele que dá a semente ao que semeia. Deus tem colocado sementes nas suas mãos. Ele está te dando uma oportunidade de você viver algo diferente, de você investir nesse ministério, de você investir nessa casa, para que você possa colher algo diferente. Pai amado, nós continuamos na Tua presença, nós queremos Te agradecer mais uma vez, por esse dia de hoje, esse dia presente. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, aqueles que estão recebendo essa palavra e entendem o propósito dela. Todo impedimento caia por terra, tudo que não vem das Tuas mãos seja lançado por terra, Senhor. Espírito Santo continua a ministrar o coração dos Teus servos. Dá desejo, Senhor, dá entendimento, dá visão de como semear, do que semear, em função daquilo que eles querem colher. Mostra da Tua graça, mostra do Teu favor, da mostra do Teu amor. É no poderoso nome do Senhor Jesus que nós oramos. E desde já, com os olhos da fé, nós te dizemos, Senhor, muito obrigado. Glórias a Deus, essa palavra sobre o sustento de Deus, a semente que Deus coloca nas nossas mãos, oportunidade para nós vivermos algo diferente, para nós vivermos o novo de Deus. Se você crê, Deus vai operar maravilhas através das tuas mãos. Lembra, Ele dá semente a quem semeia, seja você um semeador. Nós vamos continuar aqui, eu estava dizendo na abertura do culto, essa palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Eu sempre gosto de falar assim, daquilo que o Espírito Santo traz a conhecimento, a minha pessoa, como um HD externo. Acho que é um exemplo muito fácil de nós entendermos hoje. Como que funciona isso, pastor, na sua vida? A forma que o Espírito Santo trabalha na minha vida é assim, algo que eu não tinha conhecimento, algo que eu não tinha entendimento, Ele me dá. Então você pensa no HD externo, sendo conectado nessa CPU aqui e trazendo as informações que vêm do trono de Deus. Falando dele, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, pelo dia de hoje, por esse momento presente que nós temos aqui na tua presença. Senhor, que a tua palavra possa alcançar aquele que está abatido, chateado, aquele que está passando por desafios, aquele que de repente, nesse momento, se encontra com o coração entristecido. Eu declaro no nome do Senhor Jesus, você não vai sair dessa ministração. Quando essa ministração terminar, você não vai ser mais o mesmo. Você vai já ser transformado. A semente da palavra do Senhor vai trazer transformação na tua vida. Vai trazer algo novo na tua vida. E todo sentimento ruim, tudo aquilo que não vem de Deus, vai sair no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós continuamos na tua presença. Eu declaro que aquilo que o Senhor colocou no meu espírito vai ser ministrado pelo teu espírito. Na vida do teu servo, na vida da tua serva, na tua igreja, aqui presente online, Senhor. E aqueles que vão assistir essa ministração no modo gravado depois. O valente que se levanta contra a tua palavra, eu lanço no abismo agora. Eu declaro que essa palavra vai ser entregue na profundidade, na dimensão e na forma que o Senhor tem a liberar sobre a tua igreja no dia de hoje, no poderoso nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Glórias a Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, quanto maior espaço Deus ocupa em sua vida, mais Ele pode governar através de você. Quando eu entendo que Deus está exercendo o seu governo sobre a minha vida, quando eu entendo que para que Deus possa confiar
obras diferenciadas, obras maiores, obras melhores na minha vida. Quando eu entendo que o governo que Deus exerce sobre a minha vida não é um governo imposto, não é aquele tipo de relacionamento que muitas vezes as pessoas pensam, aquele Deus distante, aquele Deus punitivo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus nos diz, e essa é a verdade: Deus é amor. E Deus quer governar as nossas vidas, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas através do amor. E o Senhor nos convida, nessa ministração de hoje, a nós estarmos mais atentos àquilo que é em detalhes, como que Deus quer governar a nossa vida, para que Ele possa governar através da nossa vida. Quanto mais eu sou governado nos meus sentimentos, quanto mais eu sou governado na minha alma, quanto mais eu sou governado nos meus pensamentos, quanto mais eu sou governado por Deus nas minhas administrações, nas minhas decisões, mais eu posso ser usado por Ele, para que as pessoas que estão ao meu redor sejam alcançadas por Ele, para que a ministração que Deus usa na minha vida e através da minha vida alcance mais pessoas, para que o seu governo e o seu reino seja estabelecida na face da terra. Então, um exemplo, essa é a parte 3 dessa ministração hoje. E assim, 3 exemplos bem breves, assim, eu vou fazer aqui um recap, uma recapitulação daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Você imagina Davi pastor e as ovelhas, sendo que já naquele momento, Davi é conhecido como o homem coração segundo o coração de Deus. Então, Davi naquele momento, pastor, eu tenho certeza no meu espírito, que o governo que governava ele, a condução do Espírito Santo, a levar Davi a realizar suas atividades como pastor, Deus já enxergava na vida de Davi o governo do Espírito Santo. E Deus está trazendo você aqui hoje, Deus está nos dando essa oportunidade dessa ministração, para nós estarmos atentos, porque muitas vezes as pessoas, de repente, Davi não podia nem imaginar que ele seria levado por Deus a ser rei. Então, de repente, você está numa situação hoje, você tem sonhos, ou você, por algum motivo, deixou de ter sonhos, você não tem pensado, de repente, na situação de pastor, e entenda, de repente você não é pastor, mas na situação, estou dizendo pastor no sentido da posição que você ocupa hoje, você não pensa em ser rei, ou você sonha em ser rei, e estou preocupado em desenvolver minhas habilidades para exercê-las no reinado. Muito bom. Que bom que você está se desenvolvendo. Como é bom nós aprendermos, como é bom nós estudarmos, como é bom nós fazermos cursos e termos acesso a conhecimento. Mas o que Deus está nos convidando aqui hoje, nesse momento, é o governo do nosso coração. Então eu tenho certeza que o Espírito de Deus contemplava a vida de Davi e identificou ali no seu servo o seu governo. O governo de Deus a governar a vida de Davi. Encontrei alguém, conheço meu servo, que eu posso trazer para o meu governo maior. Eu não vou usar apenas a vida dele no governo desse pasto, com todo respeito, não estou falando a respeito de tamanho, mas estou falando a respeito de governo de Deus. É um espaço pequeno, são apenas algumas ovelhas, mas porque eu vejo essa qualidade em Davi, de que está submisso ao meu governo, eu posso usá-lo então numa obra maior para que eu possa fazer o meu governo, no meu reino. O exemplo de José, escravo. José passou por situações difíceis, José passou por desafios tremendos, então José tem a sua vida vendida como escravo, até o momento que ele vai ser José governador, no governo de Deus. E o exemplo de Jesus, que sempre nos fala a respeito de seja feita a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Ou seja, o entendimento, a submissão, apesar de ser o próprio Deus na face da terra, submisso à vontade do Pai. Qual é que é a tua agenda de hoje, meu Deus? O que tu queres realizar na minha vida e através da minha vida. Então, nessa ministração, a primeira parte, se você voltar alguns domingos atrás, ou seja, hoje é a parte 3, se você voltar 2 domingos atrás, você tem lá a primeira parte, que é quais as qualificações de cada um para receber o maior governo de Deus. Em primeiro lugar,
centralizados na vontade de Deus. Nós temos que o tempo inteiro nos encontrar centralizados na vontade de Deus. De repente Deus fala: olha, eu não quero mais que você consuma essa água, eu não quero mais que você faça esse negócio, eu não quero mais que você viva dessa maneira. Quando nós abrimos mão de algo que Deus está nos convidando a abrir, não é porque... E aí muitas vezes as pessoas entram num debate: mas o Senhor me pediu essa garrafa d'água, o Senhor não quer mais que eu tome essa água. E muitas pessoas param nesse momento, quando Deus está convidando e falando: entrega para mim, ou entrega para outra pessoa, ou simplesmente deixa essa garrafa aí e vai embora. Deus nos pede algo, e muitas vezes as pessoas param nesse algo que Deus está pedindo, sendo que Ele não pode colocar outras coisas nas suas mãos. Posso de repente pegar outro objeto aqui, mas eu preciso deixar que essa água vá, que essa garrafa d'água vá. De repente Ele vai me dar algo que eu vou ocupar as duas mãos. De repente Ele vai me dar algo maior para uma mão só. Ou seja, Deus nos pede algo para nós viver algo novo. Então, centralizados na vontade de Deus, entender: é o momento dessa garrafa de água ir. É o momento de eu abrir mão daquele espaço. É o momento... E muitas vezes as pessoas pensam: então abrir mão daquele estúdio, então eu vou ficar sem nada, então eu não vou ter mais nada. Quando Deus está pronto para te dar algo muito maior, algo muito melhor. Ou de repente não vai ter mais estúdio mesmo, de repente Deus vai te usar de outras formas. Deus tem um outro tempo para você viver. E daí a importância de nós entendermos os tempos de Deus. Então, centralizado na vontade de Deus, está submisso à vontade dele, não por força, mas pelo convite dele. Senhor, faça uma oração comigo, você que está me acompanhando nessa ministração, fala assim: Senhor, eu me submeto voluntariamente à tua vontade, ao teu governo, à tua agenda que nós temos para o dia que se chama dia de hoje. A palavra de Deus fala, não precisa abrir, vou falar rapidamente para você aqui, Tiago no capítulo 4, no versículo 15, de 13 a 15, fala assim: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos, vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? Aqui tem essa nuvem aqui, né? É tão fácil a gente se assimilar. Olha aqui, acho que você vê ela se dissipando. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois, se esvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Isso é muito profundo para as nossas vidas. Quando a gente muitas vezes fica pensando: deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para a semana que vem. E passa a semana, passa o ano, e de repente algo que Deus pediu a você está deixando para o depois. Sendo que na verdade eu tenho que pensar, eu tenho que entender, eu tenho que viver dentro dessa ótica que o Senhor fala em Tiago no capítulo 4, no versículo 15. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Essa foi a primeira parte dessa ministração. Quanto maior espaço Deus ocupa em minha vida, mais Ele pode governar através de você. O segundo ponto foi valores incorruptíveis. Para que Deus exerça o seu governo na minha vida, eu tenho que ter valores no meu interior que são valores incorruptíveis. Não é porque eu acordei mais bem-humorado na segunda, ou de repente não acordei tão bem-humorado na terça-feira, ou de repente eu acordei super bem-humorado na quarta-feira. Ou seja, de acordo com o humor do dia, eu mudo os meus valores. Eu mudo as minhas decisões. Não é isso que Deus espera da minha vida, nem da sua. Ou seja, para que Deus confie o seu governo na minha vida, eu preciso ter valores no meu interior que são incorruptíveis. Que são valores no meu interior que são incorruptíveis? São valores que não mudam em função do tempo. Deus não muda jamais, eu mesmo ontem, hoje, eternamente. Os valores que eu tenho que ter no meu interior, eu tenho que mudar no sentido de ser cada vez mais semelhante a Ele. De ser cada vez ser melhor, de ser cada vez mais aprimorado, de espelhar cada vez mais a graça e a glória de Cristo na minha vida e através da minha vida. Não ter mudança de valores no meu interior. A palavra do Senhor fala em Mateus no capítulo 4, nos versículos de 6 a 7, e disse-lhes: se tu és
o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, vem a visão e a perspectiva que nós devemos ter. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? O inimigo vem muitas vezes contra a nossa vida e vem atacar os nossos valores e vem atacar aquilo que existe muitas vezes exatamente de qualidade em nós, buscar usar as nossas próprias qualidades para o nosso abatimento, para a nossa queda. Então, em primeiro lugar, se tu és o Filho de Deus, como que o inimigo tenta interromper a obra de Deus na tua vida? Questionando a tua identidade. Coloca você em questionamento. Você se questiona a respeito dos teus valores, você se questiona a respeito da tua pessoa, você se questiona a respeito do teu posicionamento. Ele, em primeiro lugar, questiona a sua identidade. E, em segundo lugar, porque está escrito. E quando Satanás fala isso, a resposta de Jesus, quando Jesus dá a resposta, Jesus fala, porque também está escrito. Ou seja, essa sentença que você está mandando, eu estou eliminando e quebrando essa sentença sobre a tua vida agora. O inimigo procura jogar a própria palavra de Deus contra você. Não vou entrar em detalhes agora, você quer ver essa ministração na profundidade, acesse o culto do domingo anterior. E em terceiro lugar, disse-lhe Jesus, ter valores incorruptíveis na minha vida, ter valores que não se alteram ao longo do tempo, disse-lhe Jesus. O que importa não é o que as outras pessoas falam a meu respeito, é lógico que eu quero dar um bom testemunho, e com todo respeito às outras pessoas, mas o que importa sobre a tua vida, o que importa sobre a minha vida, sobre o teu ministério, sobre o meu ministério, é o que diz Jesus. O que Jesus pode dizer a teu respeito? Será que você tem vivido uma vida, que você tem conduzido a sua vida mediante os valores da palavra de Deus? Você tem se atentado à palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz? E o que a palavra de Deus nos apresenta, como nós devemos viver? E agora, depois dessa breve introdução, entramos aqui nessa parte número 3. Ponto de hoje, essa ministração profunda da parte de Deus para o teu coração. Temos aqui uns 10, 15 minutinhos. Vou acelerar o passo aqui. Qual que é o ponto de hoje, pastor? Transforma essas pedras em pães. Acompanha comigo na palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 4, no versículo 3. Olha só. Lucas 4, 3, o que diz a palavra do Senhor nesse versículo, e é esse versículo que eu quero cravar no teu coração nesse momento, nessa ministração de hoje. Transforma essas pedras em pães. Eu tenho o governo de Deus na minha vida, e através da minha vida, você pode ler aqui comigo, ó, e disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra, presta atenção nesse detalhe, pedra, dize a esta pedra que se transforme em pão. Disse, pedra, pão. Ter o governo de Deus e permitir que Deus exerça o seu governo na minha vida e através da minha vida. A ministração de hoje, o entendimento que eu tenho que ter hoje não é a respeito de poder, ou seja, de demonstração de poder, para que eu exerça, para que eu viva o governo de Deus na minha vida, para que eu exerça e permita que Deus exerça o seu governo, com S maiúsculo, o seu governo na minha vida e através da minha vida. Eu tenho que entender essa palavra que pode se tornar um grande aliado na minha vida ou pode se tornar um grande percalço na minha vida. Poder. Não é sobre poder, mas sobre submissão a Deus. Quando você entra em disputa por poder, se vulnerabiliza em cair no risco de fazer a sua própria vontade em exaltação do seu próprio eu. Sabe, alguém chega para você e fala assim, você não consegue levantar essas 2 cadeiras. É? Vou mostrar para você que eu posso.
Será que você está fazendo a sua vontade ou de que a vontade de quem disse para você levantar as cadeiras ou questionou se você era capaz de levantar aquelas 2 cadeiras? Será que as coisas que eu faço, será que existem momentos na minha vida ou tempos na minha vida que eu estou literalmente conectado, prestando atenção naquilo que Deus faça, que Deus quer que eu faça, para que eu engrandeça o seu santo nome? Eu estou o tempo todo conectado, pensando e entendendo as oportunidades, que o propósito é que o seu nome seja glorificado, que Ele seja exaltado. Ou a minha vida? Eu me levantei hoje disposto a exaltar o nome dEle ou exaltar a minha pessoa? Então, em Lucas 4:3, vem em primeiro lugar esses 3 pontos que eu quero chamar a tua atenção. Se tu és o Filho de Deus, ele questiona em primeiro lugar a tua identidade. Para você não ser levado pelo poder da palavra, para você não ser levada pelo poder da persuasão do inimigo, você não pode se permitir você ser questionado na sua identidade, quem você é. Você tem que entender muito bem quem é a sua pessoa em Cristo Jesus. O que Jesus diz a seu respeito, as qualificações que Ele colocou em você, como que você pode servir Ele, como que você pode usar aquilo que Ele colocou na sua vida a serviço do reino. Porque eu tenho a minha identidade em Cristo. Quando eu sou questionado em situações, pelo próprio desafio da situação, ou por pessoas nas situações, eu não me abalo, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem me elegeu, e eu sei ao Deus a quem eu sirvo, que é o Criador dos céus e da terra. É um só Deus. E em segundo lugar, ele procura usar sua maior habilidade contra você mesmo. No caso de Jesus, uma das grandes ferramentas que Jesus usava era o poder da palavra. Muitas vezes até com silêncio. Quando as pessoas esperavam que Jesus dissesse algo, a palavra dele era a palavra do silêncio. Porque a palavra do silêncio, qual que é a palavra do silêncio, pastor? É essa. O silêncio, um silêncio bem dado, um silêncio em ocasiões propícias, tem um peso maior do que a palavra. Continuo falando sobre governo, hein? Continuo falando sobre o poder de Deus na nossa vida. Quando eu tenho a capacidade, e vamos dizer assim, esse poder de autocontrole, de entender as situações de quando é para eu dizer palavras, de entender as situações de quando que é realmente para eu dizer algo, enderecer algo, mas uma palavra que vem de Deus, não uma palavra que saiu da minha cabeça. Com as pessoas com quem eu interajo, com as pessoas com quem eu vivo, se eu estou submisso ao governo de Deus e o poder dele que vem na minha vida, que vai ser transpassado, que vai ser exalado, que vai fluir através da minha vida, não são mais palavras minhas, mas são as palavras do próprio Deus. Então nas minhas interações, nos meus relacionamentos, existe o governo de Deus. Porque eu não digo palavras quaisquer, mas eu falo as palavras que Deus me dá. Ou seja, então quando eu me interajo com as pessoas, quando eu me relaciono com as pessoas, existe uma ordem de governo. Por quê? Porque é o próprio Deus falando. Se tu és o Filho de Deus, dize, fala a essa pedra para que se transforme em pão. Fala, se não é o Filho de Deus, fala. O inimigo então procura usar a sua maior habilidade contra você mesmo. No que você é hábil? Você é um jogador de futebol? É excelente jogador de bola? É um jogador de basquete? Você é um excelente engenheiro? Você é um matemático? Fica atento. O inimigo vai procurar usar essa habilidade que você tem em excelência contra a sua própria vida. Eu sou tão bom no que eu faço, eu sou tão excelente naquilo que eu faço, no desempenho das minhas atividades. Cuidado, para que isso não se torne uma própria cilada na tua caminhada. Para você não exaltar o seu próprio eu, mas para você falar assim, olha, ficou bonito, né? Ficou legal? Então, foi Deus que fez. Foi Deus que me capacitou.
Foi Deus que me deu a oportunidade. Foi Deus que gerou esse momento. Foi Deus que deu esse dia. Foi Deus que deu os recursos. Foi Deus que mandou as pessoas. Foi Deus que usou a vida de pessoas através de oração, através de jejum. Foi Deus que liberou um tempo novo através de uma campanha de oração, através de uma campanha de jejum. Foi Deus que liberou através do nosso clamor, quando o seu povo se dispôs a se ajoelhar, a se humilhar, a buscar Senhor. Seja feita a tua vontade sobre o Brasil, seja feita a sua vontade sobre a nossa terra, seja feita a tua vontade sobre o nosso povo, sobre esse governo, dessa terra, desse país, a tua vontade, Senhor. O chamado que o Brasil tem, celeiro de pastores, de profetas, de apóstolos, para as nações. Qual que é a tua vontade, Senhor? Qual que é a tua habilidade, amado? Que Deus pode usar você no tempo de hoje. E em terceiro e último lugar, nessa ministração, o questionamento sobre transformar. Né? Como que ele fala? Diz essa pedra que se transforme em pão. Uau! Transformar. Mudar. O questionamento de Satanás com Jesus, ridículo, né? Mas é assim, você é capaz de realizar milagre? Você é capaz de transformar? Sendo que Jesus é o próprio milagre de Deus na face da terra. Se a gente para pensar, se existe o maior exemplo que nós podemos pensar, que já teve e que jamais vai ter, maior do que Jesus, não existe, porque Ele é único. Aquele milagre andante sobre a face da terra. Jesus, o milagre de Deus vivo. O milagre que deu a fertilização à sua mãe. Onde não tinha um filho, onde não havia uma semente, é colocada uma semente divina. Diz ao seu marido, fica tranquilo, porque a semente que é gerada no ventre da sua esposa é uma semente santa. E ele é gerado, então, esse grande milagre que se faz pessoa, o maior milagre de todos, andando pela face da terra. O maior milagre que jamais existiu. Ele é o próprio milagre. Ele é a pessoa do milagre. Ele é a essência do milagre. Aí vem o diabo. Se você é capaz de transformar essas pedras em pães. Esse é o questionamento. E muitas vezes o inimigo apresenta situações em que você está sendo questionado nas suas habilidades. No caso de Jesus, e aí, você faz milagre ou não faz? Sendo que Ele é o próprio milagre. E aí o inimigo apresenta situações a você, em que você está sendo questionado. Mas você não foi engenheiro a vida inteira? Como que você não consegue resolver essa questão aqui, dessa instalação elétrica e tal? Você não foi matemático? Como que você não resolve uma conta simples? Consegue fazer essa conta? O número não está batendo. Não fechou aqui o número. Aí o inimigo vai trazer situações questionando aquilo que você é o as, aquilo que você é o melhor, aquilo que você é excelente, para tentar subjugar você a um governo dele, a um domínio dele. E aí o Espírito Santo me deu esse exemplo aqui, assim, para quem é engenheiro, você é capaz de construir um prédio? Então vem aquele questionamento, né? Mas que tipo de engenheiro é você? Você consegue levantar um prédio? E aí eu fui, e aí se você não está no governo de Deus, se você não está deixando que o poder, o governo de Deus seja exercido na sua vida, para que exale através da sua vida, você pode cair numa furada. De repente vem aquela provocação, e aí você fala assim, então agora o negócio é o seguinte, eu vou construir o maior prédio que já teve na face da terra, para você ver a qualidade de engenheiro que eu sou. Eu fui na internet buscar, né, os edifícios mais altos no mundo. O primeiro que aparece, tem umas listas diferentes lá, mas eu resolvi seguir uma lista aqui. Aparece primeiro o Burj Khalifa, o prédio mais alto que existe hoje na face da terra. A segunda, Torre de Xangai. E um terceiro, que eu não sei nem se eu sei falar o nome aqui, fala assim, Abraj Al Bait. Nem sei se é assim que pronuncia. Mas a pergunta é, qual é a sua motivação? E a quem você procura agradar? E de uma forma mais profunda, o que você verdadeiramente está construindo? Se você é engenheiro,
e você foi provocado. Você não é capaz de levantar um prédio. Então agora eu vou fazer o maior prédio do mundo. Agora falando assim em termos da nossa vida. Quando nós somos desafiados em situações, o que é que você está construindo? O que é você que está levantando? Vão poder olhar para a história da sua vida e vão enxergar que tipo de construção. Agora, eu estava dizendo a você que esse ponto é o ponto mais profundo dessa ministração, porque a pergunta que veio ao meu coração, o Espírito Santo apresentando assim, não sei se você parou para pensar quando ele fala pedra e pão. Por que essa palavra transforme essa pedra ou essas pedras em pão, ou transforme essas pedras em pães? Vou até voltar aqui que eu fiquei na dúvida agora se ele fala no singular. Ele fala no singular. Que transforma essa pedra em pão. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu me vi assim, surpreso com essa colocação do Espírito Santo. Por que pedra em pão? Verdade. Por que nessa passagem não fala assim, a laranja em maçã? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa laranja em maçã. Por quê? Não. Se tu és o Filho de Deus, transforma esse sapato em chapéu. Por que não? Mas pedra em pão. A palavra de Deus fala em João 6,35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, propositalmente, e uma seta, um objetivo mais profundo do inimigo ali com Jesus, transforma essa pedra em pão. Pedra em pão. Bom, tudo bem, agora com relação ao pão eu já entendi, porque Jesus é o pão da vida. Então já tem alguma coisa mais séria acontecendo. Por isso que ele não falou transforma esse tomate em cenoura, por isso transforma esse abacate em laranja. O negócio é mais sério, a pegada é mais profunda. A gente passa por situações na vida em que a gente imagina muitas vezes que a coisa é de uma certa superficialidade. Quando existe um cenário e você às vezes está distraído, você precisa prestar atenção de que Deus está falando algo a respeito, ou que o cenário espiritual existe algo mais profundo sendo trabalhado. E ele fala, transforma essa pedra em pão. Bom, pão eu já entendi. Mas por que pedra? Eu fiquei me pensando, mas transforma essa pedra em pão. O pão eu já entendi, o porquê a pedra? Aí o Espírito Santo me levou a Ezequiel 36. Ezequiel 36 fala sobre a restauração de Israel. O povo começando a se corromper, o povo fazendo a sua vontade, o povo fazendo aquilo que não era lícito, o povo fazendo aquilo que com certeza não era a vontade de Deus, se distanciando de Deus, se distanciando dos princípios de Deus, com o seu coração cada vez mais duro como uma pedra. Esse é o questionamento que eu vejo Satanás fazendo a Jesus. Você consegue transformar a pedra em pão? Você consegue transformar pessoas que não têm sentimento, pessoas que são duras, que têm um coração como um da pedra? Você consegue transformar, aí no questionamento maior ainda, com relação a Deus, porque ali está o representante de Deus, sendo que Jesus é o próprio Deus, mas vamos dizer assim, Jesus como homem, né? O embaixador, Cristo, na face da terra, trazendo os valores de Deus, trazendo a palavra de Deus, sendo o próprio Deus. E aí? Você consegue transformar? E aí um questionamento muito mais profundo e mais amplo. Você consegue transformar a pedra em pão? Ou seja, você consegue transformar o povo em pão? Você consegue transformar um povo adúltero, um povo que não tem os teus princípios, que não respeita a tua palavra, em um povo que tenha vida, em um povo que respeite os teus princípios, um povo que viva de acordo com a tua palavra? Você consegue transformar aquele que é duro como uma pedra, aquele que não tem dinheiro nenhum, recurso nenhum, ser transformado numa pessoa que vira um empresário, que se transforma num empresário, que passa a ter recursos, que passa a abençoar outras vidas? E aí, Jesus? E sobre a restauração de Israel, a palavra de Deus fala especificamente em Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E é o que a palavra de Deus diz: e tirarei o coração
de pedra da vossa carne, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Os verdadeiros questionamentos são: é possível mesmo Deus restaurar o povo de Israel? É possível mesmo Deus restaurar, ainda que estejam como pedra, e fazer com que sejam transformados em pão? Ou seja, num português bem simples, é possível transformar quem estava morto e venha a ter vida, e venha a ser como Jesus, o pão da vida, e venham a ser como Jesus, que sejam pão da vida, que sejam vida para outras pessoas. É possível mudar a conduta desse povo? Em Ezequiel 36:20 fala assim: e chegando as nações para onde foram, profanaram o seu santo nome, pois se dizia: esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas graças a Deus pelo versículo 21, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde se foi. O que Satanás estava questionando a Jesus era se Jesus era capaz de trazer a restauração de Deus. O que seria e o que é hoje a restauração de Deus. E até o próprio nome dele. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. E é esse trabalhar que Deus faz, daquilo que estava solto, daquilo que estava perdido, daquilo que estava desarraigado, daquilo que estava sem controle. Nos versículos, Ezequiel 36, versículo 19 e 24, a gente vê o contraste. E eu os espalhei entre as nações e foram espalhados pela terra, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. Aí glória a Deus pelo versículo 27, que fala assim: e eu tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. A obra de restauração daquilo que era pedra sendo transformado em pão. Será que você pode transformar essa pedra, esse povo duro, em pão? Será que você pode colocar vida onde não haveria? Depois ele continua no versículo 27, colocará em nós o seu espírito. No versículo 28, herdaremos a terra. O versículo 29 fala a respeito de limpeza, multiplicação. No nome do Senhor Jesus, eu declaro, ao fechar e encerrarmos essa palavra, que o governo do Senhor sobre a tua vida, que o questionamento sobre transformar, ser capaz de transformar uma situação que o inimigo trouxe a Jesus, todo questionamento na sua vida, você não vai entrar nesse embate de poder, entrar nesse embate querendo se mostrar mais forte nas situações, ou querendo exaltar a sua própria alma, exaltar o seu próprio eu. Você vai se permitir no governo de Deus na sua vida e através da sua vida, não que o seu eu seja exaltado, mas que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Eu declaro, eu profetizo que tudo que era pedra na tua vida, tudo que era dureza de coração, tudo que era dureza de sentimento, o Senhor transforma em pão, o Senhor transforma em vida. Tudo aquilo que era dispersão, tudo aquilo que estava fora do controle, tudo aquilo que estava espalhado, conforme a palavra do Senhor no versículo 24 de Ezequiel 36, é juntado, é trazido das nações. De repente você tem alguém na sua vida que parecia que estava como pedra, um filho longe, com coração duro como uma pedra, com palavras ásperas como uma pedra afiada, sendo lançada sobre a tua vida. Eu declaro que ele se transforma em pão. Eu declaro que essa situação se transforma em pão. Aquele que estava longe, Deus traz para perto. Aquele que estava desunido, Deus traz a união mediante a sua palavra. Que você seja usado mediante essa palavra, para que você não entre num embate de poder, para mostrar o poder que você tem, ou a forma de poder que Deus pode te usar, mas o governo de Deus na sua vida e através da tua vida, para que você seja usado, para que pessoas que hoje se encontram como pedra sejam transformadas em pão, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu libero a porção completa dessa palavra. Quanto mais o Senhor governa a nossa vida, mais nós podemos ser usados para o teu santo governo, Senhor. E libera a ministração completa dessa palavra sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do teu povo,
No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Você que esteve acompanhando essa ministração, que o Senhor libere e eu libero sobre a tua vida a porção completa dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Você que esteve assistindo esse culto, você que esteve assistindo essa ministração, você que esteve recebendo esse pão, para que tudo que era pedra seja transformado em vida. Se essa palavra falou no teu coração, eu tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas por essa ministração. Se foi bom para você, se falou no teu coração, que você faça conforme a palavra da semente. Semeia com outras vidas. Compartilha com outras pessoas. Alcance pessoas que... Eu tenho certeza que o Espírito Santo traz na tua mente alguém que de repente está longe, está até num outro país. Manda essa palavra para essa pessoa. Compartilha com essa pessoa. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.